A vida pode mudar em um instante. Um dia, tudo parece normal. E no próximo, você se vê sozinho, cercado pelo desespero. Essa pessoa, alguém que parecia ser um amigo verdadeiro, levou 300 mil e desapareceu. O silêncio é ensurdecedor. Você tenta ligar, mas a chamada não é atendida. A cada toque, seu coração acelera. O que aconteceu? Como alguém que parecia tão confiável pode fazer isso? A mente começa a girar. As memórias dos risos compartilhados, das promessas de apoio, tudo isso se transforma em um filme de terror. Quem passou por isso sabe como é devastador. Cada mensagem não respondida é uma facada na confiança que foi construída ao longo do tempo. A angústia cresce, e a pergunta que não sai da sua cabeça ecoa como um mantra: onde está o dinheiro? Os dias se arrastam. O telefone não toca, e as redes sociais apenas lembram os momentos felizes que agora parecem tão distantes. Você investiga, vira cada pedra, cada pista, mas tudo leva a um beco sem saída. O desespero se transforma em frustração. Como é possível que uma pessoa a quem você confiou tanto possa desvanecer assim, levando com ela suas esperanças de um futuro mais tranquilo? As noites se tornam longas e insones, e a mente não para. E se essa pessoa estivesse vivendo suas fantasias enquanto você se afunda em preocupações? A ideia de injustiça queima como um fogo inextinguível. Mas a verdade tem o seu jeito de emergir, mesmo quando tudo parece perdido. O que realmente aconteceu com o dinheiro? Será que um dia você descobrirá? Essa pergunta ronda seus pensamentos, e a resposta parece distante. Mas a vida tem suas reviravoltas. Uma mudança inesperada está por vir. A justiça, mesmo que demore, tende a prevalecer. E você está prestes a descobrir que nem tudo é o que parece. A vida tem suas reviravoltas. O que você não sabe é que as peças desse quebra-cabeça estão se movendo. A verdade pode estar mais próxima do que você imagina. Prepare-se. O próximo capítulo pode mudar tudo. Olhando para a tela do celular, essa pessoa sente a adrenalina subir. O último contato do amigo foi há dias. A mensagem de despedida ecoa na mente. Preciso de um tempo. Como assim? 300 mil desapareceram, e agora ele se esconde atrás de um silêncio ensurdecedor. As perguntas martelam: por que ele levou tudo? O que realmente aconteceu? Havia um plano? O que mais essa pessoa não sabe? Cada pensamento é uma flecha que acerta o próprio coração. O cheiro de traição paira no ar. Ela começa a investigar. Cada ligação não atendida, cada mensagem não respondida. Esse amigo não era apenas um conhecido. Era alguém que se dizia próximo. No entanto, agora, a máscara de confiança parece ter se despedaçado. Às vezes, você pensa que conhece alguém, mas a verdade pode ser muito mais estranha que a ficção. Conversas em cafés com amigos revelam mais do que esperava. Ele sempre teve um jeito estranho de lidar com dinheiro, diz uma pessoa. Outra comenta: já ouvi rumores, mas nunca pensei que chegaria a isso. A confiança se transforma em dúvidas. Aquelas risadas, os segredos compartilhados. Eram reais ou apenas encenações? Cada pista nova traz um frio na barriga. O que aconteceria se tudo não passasse de uma farsa bem arquitetada? As imagens do passado começam a misturar-se com o presente. O amigo, com seu jeito carismático, agora é visto como um enigma. Por trás de cada lembrança, um novo questionamento surge. Essa pessoa tenta entender a motivação do amigo. Ganância? Medo? Desespero? A mente maquinando possibilidades, como um detetive em um filme noir. Se ele conseguiu desaparecer assim, o que mais ele pode estar escondendo? Enquanto isso, a verdade se revela lenta e dolorosamente. Essa pessoa se sente em um labirinto, onde cada esquina pode levar a uma nova revelação. Uma parte dela ainda deseja acreditá-lo, ainda quer que tudo não passe de um mal-entendido. Mas as evidências são claras. Com um último suspiro de esperança, ela decide seguir em frente, mesmo que isso signifique enfrentar a dura realidade. A busca por respostas não acaba aqui. O caminho é incerto, mas essa pessoa sabe que a verdade e a justiça prevalecerão no final. A tensão cresce. O jogo está apenas começando.
E a revelação pode ser mais surpreendente do que se imagina. O que essa pessoa encontrará na próxima esquina? As aparências podem enganar. Essa frase ecoava na mente de alguém enquanto revirava os arquivos de um passado recente. O amigo que havia desaparecido com 300 mil tinha deixado rastros, e essa pessoa estava determinada a segui-los. Cada e-mail, cada mensagem, cada encontro. A busca pela verdade começava ali. Os primeiros passos foram simples. Relatórios financeiros, conversas em redes sociais, até mesmo aqueles grupos de mensagens que pareciam inofensivos. Mas, à medida que as informações se acumulavam, a insegurança crescia. Por que ele nunca mencionou isso? Pensava. Uma foto aqui, uma conversa ali, tudo parecia normal, mas havia algo mais. Uma sensação de que a verdade estava escondida sob camadas de mentiras. A cada descoberta, o coração acelerava. Mensagens de pessoas que nunca tinham sido apresentadas, viagens que nunca foram mencionadas, e aquilo que parecia ser uma vida comum começava a desmoronar. Por que um amigo de tantos anos não contou tudo? O que ele realmente estava escondendo? As histórias não batiam. E essa discrepância só aumentava a angústia. Um encontro em um café. Ele sempre dizia que era seu lugar favorito. Mas agora, cada xícara de café servida trazia mais uma gota de desconfiança. Era como se estivesse observando um filme em câmera lenta. As risadas ecoavam, mas havia um peso no ar. Um silêncio ensurdecedor entre as piadas. O que havia mudado? Era como se as máscaras que todos usavam, inclusive ele, começassem a escorregar. A insegurança se transformava em um labirinto. A cada curva, mais perguntas. Quem era realmente essa pessoa? O que ele tinha a esconder? E no fundo, uma voz sussurrava: a verdade sempre vem à tona. E então, ao revisar seus arquivos, algo inesperado surgiu. Uma transação financeira. Um valor. E o nome de uma conta. O coração disparou. Tudo o que havia construído até ali, a confiança, os momentos compartilhados, se desfez em um segundo. Era como perceber que a trama de um filme estava prestes a se reverter. Aquela amizade, tão sólida, agora parecia uma mentira. As descobertas não paravam. Era como se cada nova peça do quebra-cabeça revelasse um quadro ainda mais sombrio. As inconsistências se multiplicavam. E se tudo isso for uma grande farsa, pensou. Um frio na espinha. A verdade parecia estar ao alcance, mas a insegurança era paralisante. Ela precisava saber. Precisava desvendar essa história. O que haveria por trás de tudo isso? As perguntas a consumiam, mas uma certeza brotava: a justiça sempre prevalece. E com essa ideia em mente, a determinação cresceu. Mas o que aconteceria a seguir? O que essa pessoa realmente descobriria? E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. O som do papel amassado ecoou na sala silenciosa. Essa pessoa estava revirando antigos documentos, tentando encontrar algo que fizesse sentido. O que havia acontecido nos últimos dias a deixava inquieta. O amigo que parecia confiável tinha desaparecido, levando consigo uma quantia absurda de dinheiro. A traição doía, mas a dúvida corroía ainda mais. Onde estaria ele agora? Então, uma folha se destacou entre as outras. Um documento com uma logo familiar. O coração disparou. O banco. O que poderia haver de tão importante ali? Com as mãos tremendo, virou a página. O texto era claro: um contrato, assinado por alguém que ela reconhecia bem. Aquela assinatura. Era do amigo. Mas o que isso significava? Ele estava envolvido mais do que se imaginava. A verdade começou a se formar em sua mente, como um quebra-cabeça. Era impossível não sentir um frio na espinha. Ele, que durante tanto tempo se apresentou como um simples colega, agora revelava uma faceta obscura. Essa pessoa não era apenas um amigo, ele tinha um papel crucial, ligado diretamente ao banco que, até então, ela pensava ser apenas uma instituição qualquer. A revelação partiu seu coração, mas também acendeu uma chama de determinação. O que mais poderia estar oculto? O que mais essa pessoa tinha escondido sob a fachada de amizade?
Era um jogo muito mais profundo do que se imaginava. A confiança estava em ruínas, e a dúvida agora dominava cada pensamento. Respirou fundo. A raiva e a dor se misturavam à vontade de buscar respostas. Como alguém que se dizia próximo poderia traí-la dessa forma? Estava claro que a verdade e a justiça precisavam prevalecer. A vida cotidiana que antes parecia tão simples agora se tornava um tabuleiro de xadrez, cheio de peças escondidas. Calmaria inquietante tomou conta do ambiente. As perguntas ecoavam em sua mente, e a urgência crescia. O que mais haveria nesse jogo sujo? Qual era o verdadeiro papel do amigo? E, mais importante, como ela se encaixava nessa história que tomava rumos inesperados? Agora, mais do que nunca, a busca pela verdade era inevitável. A próxima jogada seria a dela. O que ela descobriria a seguir poderia mudar tudo, e ela estava pronta para enfrentar as sombras do passado que ameaçavam seu presente. O que mais estava por trás daquela traição? A resposta poderia ser a chave para seu próprio futuro. O ar estava pesado. Essa pessoa respirava fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dela. Tinha que enfrentar o amigo. A necessidade de respostas queimava como um fogo inextinguível. Depois de dias de incerteza e ansiedade, a verdade estava a poucos passos de distância. Quando entrou no pequeno apartamento, o coração pulsava forte. O ambiente estava quieto, quase ensurdecedor. Alguém estava ali, mas parecia distante, como se a realidade tivesse se desdobrado em várias camadas. Por que você fez isso? A pergunta escapuliu, quase um sussurro, mas carregava um peso imenso. O amigo olhou para ela, a expressão impassível. O que você quer dizer? A frustração crescia. Como alguém podia ser tão frio diante do que estava em jogo? Alguém que tinha compartilhado risadas, sonhos e segredos agora se tornava um estranho. A cada segundo que se passava, a confiança se desintegrava. As palavras lutavam para sair, mas a hesitação era palpável. Você levou aquele dinheiro e sumiu. Não posso acreditar que você não tenha uma explicação. Os olhos do amigo desviaram, como se a verdade se escondesse em algum lugar distante, inatingível. Não sei do que você está falando. A negação era um soco no estômago. Como era possível que alguém que deveria estar ao seu lado agora se afastasse com tanta facilidade? A frustração era uma onda crescente, e essa pessoa sentia-se à beira de um colapso. Eu vi o documento. Você precisa me dizer a verdade. A intensidade da cena aumentava. O silêncio entre eles gritava, intercalado apenas pela respiração pesada e pelo batimento do coração acelerado. Mas, ao invés de um vislumbre de arrependimento, o amigo permaneceu impassível, um muro que não cedia. Eu não tenho que te dar satisfação. A frustração se transformava em um veneno sutil, corroendo qualquer vestígio de amizade que restava. Como alguém podia ser tão insensível? A verdade, tão próxima, parecia uma miragem. Essa pessoa se sentia presa em um labirinto de incertezas, cercada por sombras. O que realmente estava acontecendo? O eco de uma pergunta ressoava em sua mente e a verdade pode ser um fardo. E, por um breve momento, uma dúvida cruel surgiu. E se a verdade não trouxesse a justiça que tanto desejava? Mas uma voz interior sussurrou: a verdade e a justiça prevalecem. Essa pessoa precisava acreditar que, mesmo nas trevas, a luz da verdade poderia brilhar. Nesse instante, um novo caminho se formava, e as escolhas a serem feitas se tornavam mais cruciais do que nunca. O que aconteceria a seguir? A tensão no ar era palpável. O clímax da história estava apenas começando. A escuridão do escritório parecia engolir qualquer vestígio de esperança. Essa pessoa olhava para a tela do computador, as informações dispostas em uma planilha que não fazia sentido. O banco mencionado no documento, aquele que parecia tão seguro, agora soava como um eco distante de promessas quebradas. O coração acelerava a cada clique, cada nova linha revelava algo que não deveria estar ali. Como isso é possível? Murmurou, enquanto a mente tentava juntar as peças de um quebra-cabeça cada vez mais distorcido. Transações estranhas, valores que não batiam, contas fantasmas. Tudo ali, bem na frente dos olhos, clamando por atenção. A ansiedade começava a subir como uma onda implacável.
Quem passa por isso sente na pele o peso da incerteza, a dúvida que consome lentamente a razão. Uma notificação piscou no canto da tela. Verifique a origem dos fundos. Aquela frase parecia uma provocação. Essa pessoa sabia que havia algo errado, mas o que? A sensação de estar sendo vigiada crescia a cada minuto. E se tudo isso fosse uma armadilha? E se essa busca pela verdade a levasse a um lugar perigoso? Ela hesitou, respirou fundo. Afinal, muitos se calariam, preferindo a segurança da ignorância. Mas essa pessoa não era muitos. O desejo de justiça pulsava, e cada nova descoberta a empurrava para a frente. As irregularidades transbordavam como um copo prestes a transbordar. Era impossível ignorar. Logo, uma transação chamou a atenção. Um valor exorbitante, seguido por um destinatário desconhecido. O coração disparou. O que está acontecendo aqui? Pensou, a mente fervilhando com teorias e possibilidades. A adrenalina pulsava nas veias, a sensação de que o desconhecido a aguardava logo ali, à porta. Essas descobertas não eram apenas números. Eram a chave para um mistério que poderia mudar tudo. A tensão era palpável, a verdade estava logo além da cortina de fumaça. O que aconteceria quando essa pessoa se aprofundasse mais? Um frio na barriga, um pressentimento de que a próxima descoberta poderia ser a mais reveladora de todas. E se o que encontrasse ali mudasse sua vida para sempre? A coragem se tornava uma luz, guiando-a em meio à escuridão. Com cada clique, cada nova página, a verdade e a justiça se aproximavam, cada vez mais. Mas será que estavam prontas para o que estava à espreita? Sussurros de um destino que poderia estar à beira de uma reviravolta. O que realmente significava ser dono do banco? A resposta parecia mais próxima do que nunca. E a ansiedade? Essa era apenas a abertura para algo maior que estava prestes a acontecer. A verdade pode ser mais aterrorizante do que a mentira. Essa pessoa estava prestes a descobrir isso da maneira mais difícil. Depois de dias de procura, finalmente encontrou alguém que poderia fornecer pistas sobre o que realmente acontecerá com o amigo que levará os 300 mil. Era um ex-funcionário do banco, alguém que, em um passado recente, vivia imerso em um mundo de números e segredos. O encontro foi marcado em um café discreto, um lugar onde conversas poderiam fluir sem a pressão de olhares curiosos. O coração dessa pessoa acelerava a cada passo em direção à mesa. Sentou-se, e os dois se encararam. O ex-funcionário parecia nervoso, as mãos tremiam levemente enquanto segurava a xícara. O silêncio pairou entre eles, pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. Eu preciso saber a verdade, essa pessoa disse, a voz firme apesar do frio na barriga. Mas o ex-funcionário hesitou, os olhos desviando e o pensamento visivelmente preso em um labirinto de medo. As palavras pareciam entaladas na garganta dele. É perigoso falar sobre isso, ele finalmente murmurou, a voz quase inaudível. A tensão na mesa era palpável. A coragem necessária para expor a verdade se chocava com o medo das consequências. Essa pessoa podia sentir que havia algo mais por trás da hesitação, algo sombrio. O ex-funcionário olhou em volta, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Um sussurro de desespero escapou de seus lábios, e se eles souberem que falei, não sei o que pode acontecer. Essa pessoa respirou fundo, incentivando-o a continuar. Olha, eu não estou aqui para te acusar. Apenas quero entender o que aconteceu, onde está aquele dinheiro, e por que ele desapareceu, insistiu, a empatia pulsando nas palavras. Mas a resposta ainda estava distante. O ex-funcionário baixou a cabeça, como se estivesse lutando com o peso de uma verdade que poderia mudar tudo. Pausa. O silêncio se tornou um grito ensurdecedor. Às vezes, o silêncio fala mais alto. Uma agitação corria nas veias de quem buscava respostas, enquanto a angústia no rosto do ex-funcionário era quase insuportável. A verdade estava tão perto, mas ao mesmo tempo, inatingível. Se você souber de algo, por favor, confie em mim, essa pessoa implorou. Uma luz de dúvida cintilou nos olhos do ex-funcionário. Um instante, e então ele murmurou, existem coisas que você não entende, coisas que envolvem muito mais do que dinheiro. E ali, no coração daquela conversa tensa, a semente da justiça começou a germinar. Essa pessoa sabia que, apesar do medo, a verdade e a justiça prevaleceriam. O que viria a seguir?
O que mais esse ex-funcionário tinha a dizer? Um fio tênue ligava os dois, e a revelação estava prestes a acontecer. Ele estava ali, na mesma sala, mas agora parecia um estranho. O ex-funcionário, aquele que um dia vestiu a camisa do banco como se fosse sua, agora carregava uma expressão de desespero e determinação. Ele começou a falar, e cada palavra que saía de seus lábios era como uma bomba prestes a explodir. Você não entende, ele disse, a voz embargada. A corrupção aqui é mais profunda do que você pode imaginar. Eles não são apenas gananciosos. Eles são perigosos. O ar ficou pesado. Essa pessoa sabia algo que poderia mudar tudo. E, de repente, o que parecia um simples desvio de conduta se transformou em uma teia de mentiras enraizadas e interesses obscuros. O que havia por trás das portas fechadas do banco? O que estava escondido sob os sorrisos falsos e as promessas vazias? As revelações eram pesadas, cada uma delas mais chocante que a anterior. Ele mencionou cifras exorbitantes, subornos disfarçados e uma rede de conivência que abarcava todos os níveis. De funcionários a diretores, as sombras carregavam segredos que poderiam destruir vidas. Enquanto ele falava, você podia sentir a tensão no ar. O medo era palpável. Essa pessoa se tornará um intruso em um mundo que uma vez considerou seu. Eles podem te fazer desaparecer, ele sussurrou, como se as paredes tivessem ouvidos. O que parecia um simples dia de trabalho se transformava em um jogo de sobrevivência. As engrenagens da corrupção giravam sem parar. Essa pessoa percebeu que não era apenas um espectador. Ela estava no centro da tempestade. A verdade estava lá, à vista, mas muito arriscada para ser revelada. O ex-funcionário olhou nos olhos dela, e a expressão era clara: se você não lutar, ninguém lutará por você. A revelação mais chocante chegou como um soco no estômago. Eles estão se preparando para um grande golpe. E você está no alvo. O choque se transformou em determinação. Era uma corrida contra o tempo. Era uma questão de justiça, de recomeço. Algo dentro começou a se agitar. O verdadeiro poder estava nas sombras, e agora eles sabiam disso. Essa pessoa não podia mais ignorar a verdade. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o que fazer com essa informação? Era hora de agir, mesmo que isso significasse enfrentar perigos inimagináveis. Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. Foi em uma manhã qualquer que essa pessoa decidiu agir. A verdade sobre as irregularidades do banco a atormentava. Ela havia visto, ouvido e lido demais. Os sussurros nos corredores não eram meras fofocas, eram sinais de algo muito maior, algo que não poderia ser ignorado. Com coragem, resolveu expor tudo. Era hora de lutar pela justiça. Mas, mal ela sabia, a decisão traria consequências. Ao começar a juntar provas, mensagens de apoio logo se transformaram em ameaças. Um telefonema anônimo a fez congelar. É melhor você parar com isso, ou vai se arrepender. O coração acelera. A adrenalina faz o sangue pulsar nas têmporas. O medo se instala. Isso não era mais apenas sobre irregularidades, era sobre a própria vida. As ameaças se tornaram frequentes. Algo muito maior estava envolvido. Estranhos a seguiam. Mensagens em redes sociais, comentários ameaçadores. Essa pessoa se sentia observada a cada passo, cada movimento. Pode-se imaginar a solidão nesse momento. Não havia apoio. Ninguém parecia entender o que estava em jogo. A vida cotidiana transformou-se em um campo de batalha. Na calada da noite, ela examinava documentos, um olho no computador, outro na janela. O medo era palpável, mas a determinação crescia. Uma voz interna sussurrava: se você não lutar, quem o fará? A cada novo passo, a tensão aumentava. As noites sem dormir se tornaram rotina. Os amigos, aqueles que antes pareciam inabaláveis, agora se afastavam. Essa pessoa começou a se perguntar em quem realmente estava no controle? Era a voz do medo, ou a coragem que crescia dentro dela? Na penumbra de sua sala, ela se questionava. A verdade e a justiça valiam o risco? O que mais poderia perder? O mundo parecia estar contra ela, mas algo dentro a impulsionava a continuar. Quebrar o silêncio seria a única forma de se libertar.
E nesse turbilhão de emoções, uma certeza se formava: ela tinha que prosseguir. Porque, no fundo, a verdade sempre encontra um jeito de emergir, não importa quão obscuro seja o caminho. E assim, em meio a ameaças e inseguranças, a pergunta pairava no ar: quem realmente domava essa história? O que a espera na próxima curva? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava. Era uma manhã nublada quando essa pessoa decidiu que não podia mais ficar parada. A lembrança do amigo, que levava consigo uma quantia exorbitante, ainda queimava em sua mente. A frustração se transformou em uma busca obsessiva pela verdade. Com o coração acelerado, ela começou a procurar aliados. Afinal, alguém precisava acreditar nela. Mas a primeira tentativa foi um desastre. Ao abordar um conhecido, ele riu, um riso sarcástico, que ecoou como uma lâmina afiada. Você realmente acha que ele iria fazer isso? Perguntou. A dúvida na voz dele foi como um tapa na cara. Essa pessoa forçou um sorriso, mas a solidão se instalou, pesada como uma sombra. Quem poderia realmente ajudá-la? Tentou novamente, dessa vez com um grupo de amigos. O clima era de desconfiança. Você não pode simplesmente acusá-lo, alguém disse, em tom condescendente. O deboche estava presente. De repente, parecia que todos estavam mais preocupados em proteger a reputação do amigo do que em buscar a verdade. O que havia feito de errado para ser recebida assim? Era apenas uma busca desesperada por justiça. Com cada negativa, a solidão crescia. As vozes que outrora eram de apoio agora pareciam ecos distantes. Aquela sensação de estar sozinho em uma luta sem fim começou a pesar. Muitas pessoas ao redor pareciam surdas à dor que a consumia. Naquele instante, tudo parecia sombrio, como uma tempestade prestes a desabar. Mas, no fundo, havia uma faísca de determinação. Certa noite, enquanto analisava mensagens, algo chamou sua atenção. Uma conversa antiga, um detalhe que poderia ser a chave para desvendar o mistério. Ela sentiu um frio na barriga, mas um fio de esperança surgia. Foi nesse momento que decidiu que, mesmo sozinha, não iria desistir. A verdade poderia ser uma jornada solitária, mas era uma jornada necessária. Lentamente, essa pessoa começou a traçar um plano. Ligou para um investigador, alguém que não a desdenharia. Você tem que me ouvir, disse com firmeza. O silêncio do outro lado da linha a fazia tremer, mas havia um propósito. Logo, ela percebeu que a busca pela verdade não precisava ser feita sozinha. A determinação começou a vencer o medo. Ela se lembrava de que a verdade e a justiça sempre prevalecem, mesmo em meio ao desespero. A pergunta que permanecia no ar era: a que custo essa verdade seria encontrada? A próxima pista poderia mudar tudo. E, com ela, a possibilidade de confrontar seu passado e o amigo que se fora. Uma nova página estava prestes a ser virada, e o destino aguardava ansiosamente. A sala estava envolta em um silêncio tenso. A luz fraca iluminava os rostos preocupados de quem havia se reunido ali. Essa pessoa sabia que a situação era crítica. Depois de um golpe inesperado, a confiança estava abalada. O amigo que levou os 300 mil desaparecera, e agora, qualquer passo em falso poderia significar a ruína. Precisamos agir rápido, disse alguém, com a voz trêmula. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Mas a tensão aumentou. Outro interrompeu, insistindo que deviam adotar uma abordagem mais cautelosa, como se o medo fosse a solução para o problema. Mas se ficarmos parados, perderemos tudo, respondeu alguém, com os olhos brilhando de frustração. Era difícil ouvir tantas opiniões diferentes, todas tão carregadas de desconfiança. O que antes era um grupo unido agora se parecia mais com uma colcha de retalhos, cheia de buracos. A cada argumento, a divisão se tornava mais aparente. Um lado clamava por ação, enquanto o outro pedia paciência. As vozes se elevavam, e a energia da sala começava a se tornar insuportável. Essa pessoa tentava manter a calma, mas a frustração borbulhava por dentro. Precisamos lembrar por que estamos aqui, disse, cortando o barulho. A unidade é a chave para a vitória. Se continuarmos brigando, vamos perder tudo o que conquistamos. Precisamos trabalhar juntos. A mensagem ecoou, mas mesmo assim, muitos ainda hesitavam.
A verdade e a justiça estavam ao alcance, mas a falta de confiança estava prestes a desmoronar tudo. Se esse plano não funcionar, estamos perdidos, sussurrou alguém, a angústia estampada no rosto. O clima se tornava cada vez mais insustentável. Essa pessoa se sentia como um capitão no meio de uma tempestade, lutando para manter seu navio à tona enquanto a banda se despedaçava. Era uma batalha não apenas contra o amigo que desaparecera, mas também contra seus próprios aliados. A frustração crescia, e a dúvida pairava no ar. A sala estava dividida, e a verdade parecia distante. Mas seria possível recuperar a unidade? A resposta estava prestes a surgir. Estamos todos aqui por um motivo, disse novamente, com mais firmeza. A verdade e a justiça prevalecem. Precisamos lutar juntos ou seremos derrotados. O silêncio retornou, pesado, mas algo mudou. Um leve aceno, um olhar compreensivo. Uma faísca de esperança. Mas a pergunta permanecia: poderiam eles deixar as diferenças de lado, ou a divisão os destruiria de vez? O tempo estava se esgotando. Cada segundo contava e a pressão se acumulava. Era hora de decidir, e essa pessoa sabia que as escolhas feitas agora moldariam o futuro. Desafiador, o caminho à frente estava repleto de incertezas e escolhas a serem feitas. O destino aguardava, e a verdade clamava para ser revelada. Como essa pessoa reagiria? A resposta estava mais próxima do que imaginavam. A verdade pode ser um caminho solitário. Essa pessoa nunca imaginou que enterraria a amizade no meio de mentiras e corrupção. O som do telefone ecoava na sala vazia. Uma mensagem, um simples alerta: você precisa saber a verdade. O coração disparou. Era um aviso. Alguém havia visto algo que comprometia o amigo. Ele se lembrava dos momentos de risada. Dos segredos compartilhados. Mas, agora, a sombra de uma dúvida pairava sobre tudo. A quantia que havia desaparecido. Os 300 mil que pareciam ter sumido no ar. O amigo, uma figura de confiança, agora parecia um fantasma. Um espectro que carregava segredos obscuros. Respirou fundo. O dilema tomava conta. Seria possível que ele estivesse envolvido em algo tão sujo? A mente girava, as imagens do passado se confundindo com a realidade que agora se apresentava. O que fazer? Falar ou ficar em silêncio? A amizade pesava como uma âncora. E, ao mesmo tempo, a ética gritando por justiça. A tristeza se instalou. Como confiar em alguém que poderia ter atravessado um limite tão perigoso? A voz do amigo ecoava na memória, prometendo lealdade e apoio. Mas a realidade era mais cruel do que qualquer promessa. Havia algo mais nesse jogo. Algo que poderia destruí-los a ambos. E, mesmo assim, a lealdade ainda pulsava, quase como um instinto. Camadas de emoções se entrelaçavam. A amizade, a traição, a necessidade de justiça. Essa pessoa se via em um labirinto emocional, cada escolha pesando como um fardo. Olhando nos olhos do amigo, era difícil distinguir quem era o verdadeiro traidor. O amigo ou a traição que ele poderia representar? E se tudo que ele havia acreditado fosse uma fachada? Uma farsa cuidadosamente elaborada? Um movimento em um tabuleiro de xadrez onde a vitória não significava a felicidade, mas a perda da própria essência? A verdade estava à espreita, pronta para ser revelada. Mas qual seria o preço a pagar? A lealdade poderia resistir ao peso da corrupção? Nesse instante de incerteza, o coração batia forte. A decisão se aproximava. A linha entre amizade e ética se tornava cada vez mais tênue. Até onde você iria por um amigo? A pergunta ecoava, angustiante. A resposta poderia mudar tudo. A verdade e a justiça estão prestes a prevalecer. Mas, a que custo? A confiança é uma espada de dois gumes. Alguém que um dia foi considerado um amigo, o pilar de apoio em momentos difíceis, agora se tornará um fantasma. O que deveria ter sido uma simples conversa se transformou em um campo de batalha emocional. A raiva pulsava, uma força invisível que quase ofuscava a razão. Na pequena sala iluminada apenas por uma lâmpada pendente, essa pessoa encarou o amigo. O silêncio era pesado, como se o ar estivesse carregado com toda a tensão acumulada nos últimos dias.
As provas estavam sobre a mesa, documentos, transações, mensagens. Um testemunho da traição. Você levou 300 mil e sumiu. Agora, você acha que pode voltar? A pergunta ecoou, cravada no coração. O amigo, outrora tão próximo, agora parecia um estranho, um traidor. Ele desviou o olhar, e nesse movimento, a raiva cresceu ainda mais. O que aconteceu com as promessas de lealdade? Você me usou. Eu confiei em você. A voz tremeu, revelando a vulnerabilidade que escondia atrás da fúria. O amigo tentou justificar-se, mas as palavras soaram vazias, como sombras sem substância. Era para ser um investimento, você sabe. Mas quem passa por isso sabe que a verdade é muito mais amarga. O choque da traição era esmagador. Essa conexão que havia sido construída ao longo dos anos agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. A amizade estava em jogo, e a raiva brotava como um vulcão prestes a entrar em erupção. A verdade quase destruiu tudo. Um fio tênue separava a sanidade da loucura. Mas, no fundo, havia uma chama de esperança. A justiça poderia prevalecer. Você pode ter o dinheiro, mas eu tenho a verdade. A afirmação ressoava como um mantra, uma âncora em meio ao caos. Essa pessoa sabia que, independentemente do resultado, a integridade não poderia ser subornada. As emoções se entrelaçavam e criavam um turbilhão. Raiva, tristeza, frustração. E, no meio disso tudo, um desejo ardente de que a amizade se salvasse, mas a dúvida pairava como uma sombra. O que seria necessário para restaurar a confiança? A batalha estava longe de terminar. E naquele silêncio tenso, a expectativa surgia, como um fio de esperança em meio ao desespero. O que aconteceria agora? O amigo se tornaria um aliado novamente ou permaneceria um inimigo? A resposta estava prestes a ser revelada, e a verdade, essa força implacável, poderia finalmente libertá-los ou condená-los. A verdade pode ser mais sombria do que se imagina. Enquanto a luz do dia começava a se apagar, uma conversa tensa se desenrolava. Essa pessoa, com o coração acelerado, encarava o amigo, que parecia cada vez mais perdido. O peso dos 300 mil ainda pairava sobre eles, como uma sombra inescapável. Eu não sei mais em quem confiar, disse o amigo, a voz tremendo. Alguém está me manipulando. Estou tão confuso. A incredulidade se espalhou pelo ar, como se aquele momento parasse o tempo. A dúvida invadia a mente. Quem poderia estar por trás disso? Era difícil acreditar que tudo não passasse de um jogo. Essa pessoa tentava manter a calma, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Manipulação? Como assim? A semente da desconfiança já estava plantada. Cada palavra, cada olhar, parecia um fio que ligava o amigo a algo maior, mais obscuro. O que estava acontecendo realmente? Era apenas uma questão de tempo até que as peças se encaixassem. O amigo continuou a falar, sua voz agora mais apressada. Eu recebi ligações estranhas. Mensagens de alguém que não conheço. Eles estão me fazendo dúvidas sobre você. Sobre nós. O coração dessa pessoa disparou. O que era real? O que era uma armadilha? A vida estava se transformando em um labirinto, onde cada resposta gerava mais perguntas. Mas você confia em mim, não é? A esperança na voz se misturava ao medo. O amigo hesitou. A resposta ficou presa na garganta, como se o ar espesso da desconfiança dificultasse a saída das palavras. A frustração crescia, e o que deveria ser um elo de amizade se tornava um campo minado, onde cada passo poderia ser fatal. Quem é o verdadeiro vilão? Essa pergunta pairava no ar, desafiando a lógica. Era alguém ao redor? Uma figura oculta que manipulava as cordas como um maestro? O cenário parecia uma armadilha, e os dois amigos estavam no centro dela, sem saber se o outro era um aliado ou um inimigo. A tensão era palpável. Uma verdade, porém, pairava sobre tudo isso e a justiça estava prestes a se revelar. Essa pessoa sentia que, mesmo em meio a toda a confusão, algo maior estava se formando. A luz da verdade começava a brilhar através da escuridão. Precisamos descobrir isso juntos, essa pessoa disse, determinada. Mas a dúvida ainda pesava.
A confiança estava abalada, e cada passo só aumentava a incerteza. O caminho à frente era perigoso, mas a resolução de um mistério poderia finalmente trazer clareza. E assim, a conexão entre eles estava à beira de se romper. O que aconteceria a seguir? A revelação da verdade não estava tão distante. Mas quem realmente controlava o jogo? O que estava por vir poderia mudar tudo. O relógio marcava as últimas horas da contagem regressiva. A pressão era palpável. Essa pessoa olhou nos olhos de alguém que um dia foi amigo, um aliado em um mundo que parecia girar descontrolado. A traição havia deixado marcas profundas, mas a determinação estava renascendo. Juntos, eles eram mais do que duas almas perdidas, eram a representação da esperança, da luta pela justiça. Precisamos agir agora, exclamou essa pessoa. Cada segundo parecia um eco de incertezas, mas havia um fogo queimando dentro dela. As promessas quebradas e a dor da perda transformavam-se em combustível. Se nós não fizermos nada, quem fará? Se a corrupção se infiltra em nosso cotidiano, precisamos ser o antídoto. A ideia de unir forças foi como um raio em meio à tempestade. Eles começaram a desenhar um plano. Mapear os caminhos tortuosos da corrupção. Juntar provas, reunir vozes. Cada passo era meticulosamente calculado, cada palavra sussurrada com fervor. A conexão era mais forte do que qualquer traição. Eles sabiam que a força estava na união, que juntos eram uma força imbatível. Mas o tempo? O tempo estava se esgotando. As sombras da corrupção ameaçavam engolir tudo. Essa pessoa sentia a urgência pulsando nas veias. Não podemos nos deixar levar pelo medo. Eles podem ter tentado nos silenciar, mas a verdade ecoa mais alto do que a mentira. Essa convicção era como um mantra. Cada madrugada em claro, cada noite sem dormir reforçava a crença de que a verdade e a justiça prevaleceriam. As reuniões clandestinas, o sussurro de informações na calada da noite, a adrenalina de estar na linha de frente. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada desafio superado. Se um tropeçava, o outro levantava. Se um hesitava, o outro encorajava. Era um jogo de xadrez contra adversários poderosos. Mas a determinação estava ali, clara como o dia. Vamos expor isso, um passo de cada vez. Eles não nos conhecem. Eles não sabem com quem estão lidando. O desejo de ver a justiça prevalecer os impulsionava. E assim, enquanto o sol se punha, a certeza de que algo grande estava por vir crescia. Eles eram a tempestade que se aproximava. A corrupção não estava pronta para o que estava por acontecer. Os dados estavam lançados. Juntos, eles eram mais fortes. Estavam prontos para lutar. E essa pessoa sabia que a vitória deles estava mais próxima do que nunca. Mas a pergunta pairava no ar: conseguiriam desvendar a verdade a tempo? Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? A tensão pairava no ar. A ideia de expor o banco os consumia por dentro. Essa pessoa sabia que era arriscado, mas a necessidade de justiça superava o medo. Alguém que estava ao seu lado, ainda com a dúvida nos olhos, sugere: e se formos descobertos? A ansiedade se transformou em um turbilhão emocional. O que está em jogo? A verdade deles contra uma entidade poderosa. Eles se reuniram em locais discretos, onde apenas a luz fraca de um abajur iluminava os rostos preocupados. Notas espalhadas pela mesa. Um esboço de plano, as peças de um quebra-cabeça complicado. Precisamos de provas, alguém afirmou, quase como um sussurro. Mas como conseguimos isso sem levantar suspeitas? O silêncio se instalou. A única resposta eram os olhares tensos que se cruzavam. Cada um tinha sua própria história, seus próprios medos. Muitos conhecem esse sentimento e a sensação de estar prestes a cruzar a linha do aceitável. E, naquele momento, quem passa por isso sabe que não há volta. O coração batia forte, e cada segundo parecia uma eternidade. Eles se lembraram do amigo que havia desaparecido com a quantia exorbitante. A indignação os impulsionava. A conexão entre eles se fortalecia à medida que novas ideias surgiam. Um plano mais audacioso começou a tomar forma. Reunir informações, envolver aqueles que também se sentiram lesados. Mas o risco era palpável.
A sombra do banco se estendia, e a possibilidade de serem descobertos lançava uma névoa de insegurança sobre seus planos. Se ficarmos juntos, podemos vencer, alguém disse, mas a incerteza ainda pairava no ar. A ideia de exposição era sedutora, mas a realidade era dura. Eles não eram os primeiros a serem esmagados pela máquina. A sensação de impotência corria nas veias, mas a determinação os mantinha em movimento. Precisamos ser inteligentes. Cada passo conta. No fundo, havia uma chama de esperança. A busca pela verdade era mais poderosa do que qualquer medo. Eles se viram não apenas como indivíduos, mas como uma força unida. A emoção os guiava, mas a ansiedade ainda os prendia. E se tudo der errado, a pergunta ecoava. Mas, mesmo em meio ao caos, havia algo inegável, a justiça parecia ser um destino inevitável. A noite se estendia, e a decisão se aproximava. O que estava em jogo não era apenas dinheiro, mas a dignidade deles. A luta prometia ser feroz. E, com isso em mente, a pergunta ressoava: será que estavam prontos para enfrentar o que viria a seguir? A verdade é uma arma poderosa. E, neste momento, ela pesava nas mãos de alguém que havia se sentido impotente por tempo demais. As evidências estavam ali, claras como a luz do dia. Documentos, gravações, tudo meticulosamente reunido. Mas a pressão aumentava. O que parecia ser um ato de coragem agora se tornava um fardo pesado. A atmosfera estava tensa. O nervosismo pulsava no ar. Cada respiração parecia ecoar, cada batida do coração soava como um tambor de guerra. Alguém olhou ao redor, os rostos dos companheiros refletiam uma mistura de medo e determinação. Era a hora de agir. Mas a pergunta pairava: estariam prontos para enfrentar o inimigo? A mente dessa pessoa estava em um turbilhão. O amigo que levou 300 mil havia desaparecido, e agora, as sombras se tornavam cada vez mais densas. Havia uma sensação estranha de traição, como se as paredes da confiança estivessem ruindo. Poderia a verdade realmente prevalecer? Ou seria apenas um sonho distante? Cada segundo passava como uma eternidade, enquanto a dúvida corroía a confiança. E então, no meio da confusão, surgiu uma ideia. E se tudo o que havia acontecido fosse parte de um plano maior? Um plano que ia além do que todos podiam imaginar. Essa pessoa sentiu um arrepio. Se tudo estivesse interligado, se alguém estivesse por trás de tudo aquilo, as respostas estavam mais próximas do que se pensava. O telefone vibrou, quebrando o silêncio tenso. Era uma mensagem. Uma mensagem que poderia mudar tudo. A verdade está mais perto do que você imagina. A adrenalina disparou. Era hora de agir, de unir forças, de enfrentar o que estivesse à frente. O medo estava presente, mas a determinação ardia ainda mais forte. Enquanto as provas eram revisadas, uma decisão era tomada. A verdade não poderia ser abafada. Não mais. Alguém decidiu que era o momento de se levantar e lutar. A justiça precisava ser feita, e essa pessoa se tornaria a voz que não se calaria. Mas, no fundo, a pergunta persistia: os outros estariam prontos para seguir em frente? O grupo olhou ao redor. Olhares de firmeza se encontraram. A decisão estava tomada. Mas, antes que tudo começasse, a dúvida ainda pairava no ar. E se a verdade não fosse suficiente? E se o preço a pagar fosse alto demais? A tensão aumentava, enquanto cada um contemplava o que estava por vir. E assim, com o coração acelerado, essa pessoa deu um passo à frente. O momento decisivo havia chegado, e a esperança de que a verdade e a justiça prevalecessem ardia intensamente. A batalha estava prestes a começar. E você está prestes a descobrir o que acontece a seguir. A tensão se espalha no ar, como um manto escuro prestes a desabar. Essa pessoa se encontra em um beco escuro, com o coração acelerado. A adrenalina pulsa nas veias. O plano, que parecia tão promissor nas reuniões clandestinas, agora se transforma em um pesadelo iminente. Cada sombra nas paredes parece uma ameaça. Alguém se aproxima, a batida dos passos ecoa. Essa pessoa se esconde, segurando a respiração. O medo é palpável. O brilho de uma luz se aproxima, e o coração acelera ainda mais. O que pode acontecer se tudo der errado?
Os riscos são altos, e a verdade é que a linha entre o sucesso e a ruína é tênue. Muitos podem não entender, mas quando se está no meio da tempestade, a coragem é tudo o que resta. Essa pessoa pondera: é preciso seguir em frente, ou recuar e deixar tudo para trás? A mente oscila entre a esperança e o desespero. Afinal, o que está em jogo não são apenas números, mas a chance de descobrir sua própria força. A cada passo em direção ao desconhecido, o peso da decisão se torna mais intenso. O telefone vibra, e uma mensagem aparece. Onde você está? A voz interna grita: você não pode falhar agora. O medo de ser descoberto, de perder tudo, de, finalmente, entender que o amigo que levou os 300 mil não é o único que pode traí-lo. O risco é elevado, a responsabilidade é enorme. Silêncio. Uma sombra se move, e essa pessoa sente o estômago embrulhar. Alguma coisa não está certa. Então, uma voz ecoa ao longe: você realmente acha que pode escapar? É o momento da verdade. O que foi planejado é agora um jogo de sobrevivência. Nesse instante, a coragem se transforma em um grito silencioso. Essa pessoa respira fundo e decide que não vai se render ao medo. A luta pela verdade e pela justiça não é apenas uma questão de dinheiro, mas de dignidade e do que realmente importa. E se a verdade for mais poderosa do que qualquer ameaça? O pensamento acende uma chama dentro. O próximo passo pode ser o mais decisivo da vida. A verdade e a justiça prevalecem, mas o caminho é obscuro e perigoso. Com o coração na garganta, essa pessoa avança. O que será que a espera? Ninguém sabe. E é exatamente isso que dá frio na espinha. O que está por vir pode mudar tudo. Uma reviravolta está prestes a acontecer, e a revelação pode ser mais impactante do que se imagina. O que virá a seguir? A jornada apenas começa. A frustração estava no ar. O plano, que parecia tão sólido, agora ameaçava desmoronar. Alguém, em quem essa pessoa havia confiado cegamente, estava agindo nas sombras. Cada passo dado se tornava uma armadilha. A agitação crescia, e a incerteza começou a corroer os laços de amizade. Essa pessoa se lembrava do dia em que tudo começou. A promessa de um futuro brilhante. A ideia de que juntos poderiam conquistar o que quisessem. Mas agora, uma sombra pairava sobre essa parceria. O olhar desconfiado do aliado revelava um vulcão prestes a entrar em erupção. O toque de um celular era um lembrete constante: a traição poderia vir de onde menos se espera. Quem é você realmente? A pergunta ecoava na mente. O desespero se instalava. A confiança, antes inabalável, se esfacelava como vidro. Muitas vezes, a verdade se disfarça de amigo. E essa pessoa estava à beira de descobrir isso da pior maneira. Enquanto procurava respostas, sentimentos contraditórios a assombravam. Amizade ou competição? O que parecia ser um ato de lealdade agora se tornava um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. A adrenalina pulsava nas veias. A mente corria, buscando uma pista, uma prova que pudesse elucidar a desconfiança. Cada palavra trocada era um golpete que poderia derrubar um castelo construído em meses. E no meio de tudo isso, surgiram mensagens enigmáticas. Você não sabe com quem está lidando. Aquilo era um aviso ou uma ameaça? O coração acelerava em resposta. O que estava em jogo? Não era apenas dinheiro. Era a própria vida, a honra, a verdade. O que fazer quando o próprio aliado se transforma em um potencial traidor? Essa pessoa respirou fundo, tentando afastar a névoa do desespero. A necessidade de agir se tornava premente. Não podia deixar que essa traição se concretizasse. Precisava se reerguer. Precisava da verdade. A justiça não poderia ficar à mercê de uma traição. Mas a revelação estava prestes a ocorrer. Alguém estava prestes a fazer um movimento que mudaria tudo. O relógio corria, e a tensão se acumulava. O confronto final se aproximava. O que essa pessoa faria quando finalmente se deparasse com a verdadeira face do aliado? A resposta estava a um passo, mas o desfecho poderia ser mais chocante do que imaginava. E, no fundo, uma pergunta persistia: e até onde você iria para proteger o que é seu? A sala estava cheia.
As luzes brilhavam intensamente sobre o palco, onde alguém se preparava para revelar a verdade que muitos temiam. O ar estava tenso, uma mistura de ansiedade e esperança. Afinal, aquela coletiva era a chance de expor tudo. Tudo o que havia sido escondido por tanto tempo. Quando a pessoa começou seu discurso, a voz tremia, mas a determinação era inegável. Hoje, nós estamos aqui para falar sobre a corrupção que se esconde nas sombras. Aquela que destrói sonhos e vidas. As palavras ecoaram pela sala. Muitas pessoas estavam ali, com os corações batendo forte. Eles sabiam que aquele momento poderia mudar tudo. A coletiva se desenrolou como um filme de suspense. Cada revelação parecia um golpe na estrutura da mentira. Documentos, gravações, provas. A cada palavra, a tensão crescia. Todos estavam prestando atenção, absorvendo cada detalhe. A verdade estava prestes a ser libertada. E então, a pessoa revelou o que muitos desconfiavam: eu sou o proprietário do banco que todos acreditavam ser intocável. Silêncio. O impacto da declaração reverberou por todo o auditório. Como alguém poderia ter escondido isso por tanto tempo? Aquela revelação era apenas o começo. A corrida pela justiça começava ali. Mas as repercussões surgiram imediatamente. As redes sociais explodiram. Teorias, críticas, apoio. Muitos se mobilizaram em torno da causa, enquanto outros tentaram desmerecer o que estava sendo dito. O peso da verdade começava a se manifestar de várias formas. Mas a pessoa continuava firme. Entre lágrimas e sorrisos de alívio, os aplausos ecoaram. Uma multidão unida pela mesma luta. O sentimento de que a justiça finalmente prevalecia era palpável. Alguém ao lado murmurou: estamos juntos nessa. E naquele instante, muitos se sentiram parte de algo maior. Mas ainda havia um caminho a percorrer. A batalha estava longe de terminar. Muitos sabiam que a verdade poderia trazer à tona mais do que esperavam. Segredos guardados e mentiras convolutas, tudo estava prestes a ser exposto. E a pergunta pairava no ar: do que mais poderia ser revelado? O público aguardava ansiosamente o próximo passo. A verdade tinha encontrado a luz, mas e as consequências? A jornada apenas começava. E quem se atreveria a seguir em frente? A luta pela justiça ganhava novos contornos, e todos sabiam que não seria fácil. Mas naquele momento, o alívio era evidente. A verdade estava sendo escrita. E quem estava pronto para a próxima fase? A história estava longe de acabar. O som de sirenes ecoava pela cidade, um presságio do que estava por vir. Algo estava errado. Essa pessoa sentia o peso da verdade se aproximando, como uma sombra que não se dissipava. O banco, um lugar que antes era sinônimo de segurança, agora se tornava o foco de uma investigação. Autoridades estavam de olho, e a tensão era palpável. Muitos se perguntavam como tudo isso havia acontecido. Como alguém que parecia confiável poderia levar 300 mil e simplesmente desaparecer? Enquanto a polícia analisava cada transação, a angústia aumentava. Essa pessoa estava em um labirinto sem saída, cercada por incertezas. A verdade era como um quebra-cabeça desfeito, cada peça perdida deixava um vazio ainda maior. As horas se arrastavam. O telefone não parava de tocar. Mensagens chegavam sem parar, cada uma mais alarmante que a anterior. O clima de desconfiança pairava no ar. Quem seria o próximo a ser chamado para depor? Essa pessoa sabia que em um instante, tudo poderia mudar. A investigação se aprofundava. Relatórios, entrevistas e mais entrevistas. O que antes era rotina, agora se tornava um pesadelo. A justiça, por mais lenta que fosse, parecia estar a caminho. Mas até onde a verdade poderia custar? Era uma corrida contra o tempo, e essa pessoa não tinha controle sobre os desdobramentos. Os dias passavam, e cada novo detalhe que surgia só aumentava a ansiedade. A ideia de ser o dono do banco se tornava uma espada de dois gumes. Por um lado, havia o orgulho de ter construído algo grande, por outro, a culpa de ver tudo desmoronando. A face da deslealdade estava diante de todos, e essa pessoa sabia que cada movimento contava. E então, em meio ao caos, a revelação veio como um soco no estômago. O verdadeiro responsável por tudo poderia estar mais próximo do que se imaginava.
Alguém próximo, alguém confiável. A tensão se acumulava, como um fio prestes a se romper. Se a justiça é lenta, a verdade, quando aparece, pode ser devastadora. O que essa pessoa faria quando tudo fosse revelado? O que aconteceria quando o verdadeiro culpado fosse desmascarado? A resposta estava a um passo de ser revelada, e o destino aguardava ansioso. A hora da verdade se aproximava, e com ela, uma pergunta inquietante: em quem poderia sair ileso dessa tempestade? A mente dessa pessoa fervilhava, a adrenalina pulsava. A resposta estava prestes a se revelar, e com ela, o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Um dia, no meio da rotina, a vida de alguém muda para sempre. Uma descoberta chocante. As peças do quebra-cabeça se encaixam. Essa pessoa se vê diante de uma realidade que nunca imaginou. Um simples papel, uma assinatura e, de repente, o peso da responsabilidade cai sobre seus ombros. A verdade é que ela é a dona do banco. Como assim? Era só um lugar, um número na lista de instituições financeiras. Mas agora, a responsabilidade é dela. O dinheiro que alguém levou, os 300 mil, não eram apenas cifras flutuantes, eram parte de um sistema que ela agora controla. A reviravolta é inacreditável. A pessoa sempre se sentiu pequena, insignificante, mas agora, com o poder nas mãos, ela sente um frio na barriga. Uma mistura de temor e excitação. O que fazer com essa revelação? Ela olha ao redor, observa as pessoas que confiam no banco. Muitas têm histórias como a dela, sonhando com um futuro melhor. E, de repente, o peso do poder se transforma em uma missão. A verdade e a justiça começam a pulsar dentro dela. É hora de agir. Essa pessoa sente a responsabilidade, a pressão que vem com o controle. O que fazer com os 300 mil que alguém levou? Sorrir ou se vingar? O dilema é profundo. Essa não é apenas uma questão de dinheiro, é um teste de caráter. E a pergunta que ecoa na mente dela é clara: como honrar essa nova posição? Em meio à confusão, uma ideia surge. E se ela pudesse usar essa descoberta para transformar o banco? Para ajudar aqueles que, como ela, já sofreram? Para criar um espaço onde a confiança e a transparência reinem? O poder está finalmente nas mãos certas, mas isso traz consigo uma responsabilidade imensa. A cada segundo que passa, a decisão se torna mais urgente. O que ela fará agora? Com grandes poderes vem grandes escolhas. E essa pessoa está prestes a descobrir que o caminho para a verdadeira justiça pode ser mais complicado do que parece. E assim, a história continua. O próximo passo é crucial. O que você faria se estivesse no lugar dela? Pense nisso. O destino não está apenas nas mãos dela, mas também nas suas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O poder pode transformar um ser humano em algo quase divino, mas e quando esse poder é concedido a alguém que não está preparado? Essa pessoa se viu diante da revelação mais chocante da sua vida. Após a volta de um amigo que havia desaparecido com uma quantia exorbitante, tudo mudou. E agora, a verdade pulsava em suas veias, ela era dona do banco. Ela caminhava pelo escritório vazio, o eco de seus passos refletindo em paredes frias. A responsabilidade que pesava sobre seus ombros era quase palpável. Milhões de vidas dependiam de suas decisões. Era um fardo imenso, um dilema moral que a consumia. O que fazer com esse poder recém-descoberto? Usá-lo para o bem ou para o mal? O que muitos não compreendiam era que a linha entre as duas opções era tênue e facilmente cruzada. O que faria se um dia tivesse o poder de mudar a vida dos outros? Muitos sonham em ter esse controle, mas poucos compreendem a complexidade que vem com ele. Essa pessoa olhou para a tela do computador. Os números dançavam, as contas se acumulavam, e a tentação sussurrava em seus ouvidos. A facilidade de desviar um pouco para si mesma. De fazer justiça com as próprias mãos. Mas essa não era a resposta. E se eu fizer o certo? Pensou. E se eu usar isso para ajudar aqueles que realmente precisam? A ideia de redimir a dor e a traição do amigo a envolveu, como um manto protetor. Ela não queria ser mais uma vítima do poder corrompido. Desejava ser a exceção, a luz no fim do túnel. O dilema a consumia. Poderia ser tentada a se vingar do amigo que a traiu,
Mas e se isso a transformasse em algo que ela não reconheceria? O que realmente significava a justiça? Com cada batida do coração, ela se lembrava de quem realmente era. E numa fração de segundo, a verdade surgiu, a verdadeira responsabilidade não estava em controlar, mas em escolher o que fazer com o controle que lhe foi dado. Ela respirou fundo. A decisão não era fácil. Mas ela sabia que precisava agir. O poder, se não guiado pela consciência, tornaria um ser humano em um monstro. A verdade e a justiça prevalecem, mas apenas se alguém estiver disposto a lutar por elas. E nesse conflito interno, a pergunta ardia: o que você escolheria? O futuro daquele banco, e das vidas que dependiam dele, estava nas mãos dessa pessoa. Decisões eram mais do que uma simples escolha, eram uma declaração sobre quem ela realmente era. E enquanto ponderava sobre o que fazer a seguir, um novo desafio se apresentava no horizonte. O que mais estaria escondido atrás daquela fachada que parecia tão perfeita? Era uma vez alguém que se viu no centro de uma tempestade. Um amigo levou 300 mil e desapareceu. A desconfiança surgia como um fantasma, mas a revelação mais surpreendente ainda estava por vir. Essa pessoa não apenas descobriu que era dona do banco, mas também que tinha em mãos o poder para mudar a vida de muitos. O que fazer com essa responsabilidade? A dúvida pairava no ar. Poderia ser tentador usar essa influência para ganho pessoal. Mas, algo dentro dela pulsava mais forte. A ideia de fazer o bem, de usar essa posição para ajudar os outros, se tornou uma chama acesa em seu coração. Enquanto a vida seguia, os desafios se acumulavam. As pessoas ao seu redor olhavam com expectativa. Precisavam de orientação, de alguém que liderasse com integridade. Essa pessoa sabia que a liderança não era sobre impor regras, mas sobre servir. E o verdadeiro líder é aquele que se coloca à disposição dos outros. A pressão aumentava. E se falhasse? E se a ética se tornasse um obstáculo? Mas a determinação era inabalável. Os rostos de quem dependia dela faziam sua coragem brotar. Naquele momento, cada passo dado em direção ao bem era um ato de resistência contra a corrupção e a desconfiança que permeavam a sociedade. E assim, ela decidiu agir. Criou um programa de apoio àqueles que estavam em apuros financeiros, oferecendo oportunidades em vez de punições. A cada pessoa ajudada, a verdade da sua missão se solidificava, a justiça tinha que prevalecer. Mas havia um preço a pagar. Aqueles que não queriam mudanças se mobilizavam, tentando desestabilizá-la. A batalha contra a sombra da ganância estava apenas começando. O caminho à frente estava repleto de incertezas, mas a determinação era maior que o medo. Ser feliz é ser justo, pensou ela. E a ideia crescia. Agora, ela não lutava apenas por si mesma, mas por todos que acreditavam na mudança. Enquanto olhava no espelho, o reflexo revelava não apenas uma líder, mas alguém que inspirava esperança. Cada dia era uma nova luta, mas a chama da verdade ardia intensamente. No fundo, sabia que o verdadeiro poder vinha do serviço. Com o coração pulsando, ela se preparou para enfrentar os desafios que viriam. O que acontece a seguir? A pergunta ecoava. Era hora de descobrir o que a luta pela justiça realmente significava. E assim, o próximo capítulo da sua história estava prestes a se desenrolar. A verdade e a justiça prevalecem. Essa ideia ecoava na mente dessa pessoa, pulsando forte, enquanto olhava ao redor, percebendo o caos que uma simples decisão poderia gerar. Depois de descobrir que não apenas era dono do banco, mas também da responsabilidade de torná-lo um lugar melhor, a jornada estava prestes a começar. Ela se lembrava do amigo que levou os 300 mil e desapareceu. A traição ainda doía, mas agora era uma oportunidade. E se pudesse transformar o banco em um espaço de esperança? Seria um desafio monumental, mas a visão era clara. O primeiro passo? Implementar mudanças. Promover transparência, criar políticas justas, ouvir os clientes. Mas tudo isso exigiria tempo, esforço e, principalmente, paciência. Mudanças assim não são bem-vindas. Muitos resistem. Os velhos hábitos são como correntes invisíveis, e quebrá-las não é fácil. Quem passa por isso sabe, pensou. A vontade de ver um novo futuro era tão intensa que a pessoa se sentia disposta a enfrentar qualquer oposição.
Uma mesa cheia de executivos desconfiados, sussurros de descontentamento e ameaças veladas. Mas o que eles não entendiam era que a determinação dela não era apenas por conta dos 300 mil. Era por cada cliente que já havia sido prejudicado, por cada sonho que não se materializou por conta de um sistema falido e injusto. Os dias se tornaram semanas, e as semanas se tornaram meses. Havia momentos de dúvida, de cansaço extremo, mas também havia pequenas vitórias. Um cliente sorrindo ao receber um empréstimo justo, uma família conseguindo realizar um sonho. Essas pequenas conquistas alimentavam a chama dentro dela. A satisfação de ver um sistema se moldando para atender ao bem comum era indescritível. E quando finalmente tudo começou a se alinhar, quando as mudanças começaram a ser notadas e admiradas, um novo desafio surgiu. Aqueles que se sentiam ameaçados começaram a agir. Conspirações nas sombras, sabotar o progresso. Era uma batalha constante, mas a pessoa estava pronta. Com o apoio de muitos que acreditavam na justiça, armou-se com coragem e resiliência. A mudança começou com uma decisão. Cada passo, cada escolha, cada sacrifício. Essa pessoa sabia que a luta por um mundo mais justo nunca seria fácil, mas a satisfação de estar no caminho certo era inigualável. E, enquanto enfrentava os desafios, uma coisa se tornava clara: a luta estava apenas começando. A verdade e a justiça prevalecem. E, quando você decide ser a mudança que deseja ver, não há limites para o que pode conquistar. O banco não era apenas um lugar, era um símbolo de esperança, uma nova era. E, no fundo, essa pessoa sabia que a maior transformação já havia ocorrido, a transformação da própria alma. E agora, a verdadeira batalha estava apenas começando.